acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. 7h59 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, hoje 7 de setembro de 2020. Estamos recebendo o Gilberto Soares, coordenador regional do Sebrae, e ele fala sobre essa retomada dos serviços com as medidas de flexibilização, esses impactos todos aí com a pandemia, alguns que foram positivos no sentido de fazer, como ele disse agora há pouco aí, os empresários se readequarem, se modernizarem, enfim, ou passa para o e-commerce ou acaba ficando para trás, né? Enfim, e a gente volta com você, Arnaldo Neto. Ô Nogueira, então nesse bloco eu vou trazer as perguntas aqui do grupo Opiniões e também do programa Folha no Ar. Eu começo aqui com a pergunta da Silvana Venâncio. Alguns assuntos, ô Gilberto, às vezes a gente pode até ter abordado, mas só a gente registra aqui e você faz algum tipo de comentário, tudo bem? Vamos lá, a primeira da Silvana é: quais as principais medidas que o Sebrae está fazendo para a micro e pequena empresa diante da crise econômica de Campos? Primeiro, nosso papel como instituição é de levar informação e capacitar os empresários, né? Quanto à crise de Campos, caneca feia, Cláudio Fluminense, né? Quanto à crise de Campos, nós não temos muito o que fazer, né? Nós temos, como uma instituição de apoio, a ajudar as lideranças a discutirem novos caminhos para o município. Inclusive, eu queria um pouco mais à frente poder falar do programa Líder, né? Que é um programa que o Sebrae trouxe para a região, que tem esse papel de tentar, junto com lideranças empresariais, construir uma agenda positiva para a região, pensando a longo e médio prazo, daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Então, no momento, o que nós fizemos? Nos adaptamos a levar informação para o empresário e negociamos muito com os bancos linhas de crédito específicas para os empresários. Esse foi um grande problema, ainda é um grande problema, linha de crédito, né? Algumas linhas surgiram, mas muitas surgiram tardiamente, né? Já era tarde, por o empresário já estava com situação financeira complicada, difícil, e todas as pesquisas mostravam que mais de 60% das pessoas, dos empresários que procuravam crédito, não conseguiam. Porque ele não era cliente daquele banco, ou ele já tinha alguma restrição cadastral, enfim, foram vários problemas. Então, nosso papel dentro do que nos permite foi nos adaptarmos a levar o maior número de informação possível sobre o que estava acontecendo no momento, sobre legislação trabalhista, crédito, prorrogação de impostos, e articular com os bancos algumas linhas de crédito específicas, e aumentamos o nosso FAMP, que é o nosso fundo de aval, que muitos empresários não têm acesso ao crédito por falta de garantia. Então, nós aumentamos o nosso FAMP, que é um fundo garantidor, né, onde o Sebrae garante, junto ao banco, até 80% da operação. O empresário só tem que se apresentar 20% de garantias em média. Só que no FAMP nós temos convênios assinados somente com a Caixa Econômica Federal e agora, ultimamente, assinamos com o Sicoob Fluminense. Então, eu não sei se eu consegui responder aí ao ouvinte, né? Mas esse foi o que nós estamos fazendo para tentar mitigar os impactos aí no município. Pergunta agora tem uma sequência de perguntas aqui do professor Raul Palácio, o reitor da UENF, mas a primeira dele a pergunta dele é: quais são as ações que o Sebrae Campus e Nacional têm realizado no combate à pandemia? Eu já tenho falei aqui, né? Então, são todas essas questões aí. Nesse período fizemos muitas lives, muitos talks. Então, vamos lá. Criamos um suporte todo de informação, trabalhamos linha de crédito,
e fizemos vários lives, vários talks setorialmente para discutir com os empresários alternativas nesse momento, e também disponibilizamos um pacote de consultorias, né, sem custo algum para os empresários. Essa aqui acho que atende a muita gente aqui, muito ouvinte nosso, né, tradicional ouvinte da Continental. Como o Sebrae poderia ajudar no fortalecimento do capital social para que a agricultura familiar se fortaleça como microempresa? A agricultura familiar, primeiro, vamos lá, a agricultura tem um papel importante hoje na economia do Brasil, né? Eu até falei um pouco mais cedo, né? O nosso PIB teve foi um PIB negativo de 9,7, né? Enquanto o agronegócio subiu 0,4. Então, é um papel fundamental. Na região, provavelmente, Campos, se tivéssemos, né, mais apoio à agricultura, né, que sempre foi a vocação regional e nos últimos anos, né, agora, né, deixou de ser, né, vista como uma grande geradora de emprego e de renda. O que nós fazemos hoje? Hoje nós fazemos com a agricultura familiar, né? Essa é uma questão que aí eu tenho que fazer meia-culpa, precisamos melhorar bastante, tá? Mas já fazemos bastante ações, principalmente quanto a compras governamentais, né? A agricultura familiar, ela precisa comercializar e existem leis específicas da merenda escolar, por exemplo, que tem que comprar no mínimo 30% da agricultura familiar. Então, nós sempre trabalhamos com o objetivo de preparar as escolas para fazer esses editais específicos e também de organizar os produtores para atender a essa demanda. Então, porque o nosso papel é muito mais do suporte de gestão, né? Então, isso tudo nós temos lá. A parte técnica de aumentar a produtividade, aí já são com outros parceiros ligados à agricultura, né? Dentro do sistema S, esse é o papel do Senar, né? E não do Sebrae. Ok, tem mais algumas perguntas aqui do Raul. Por exemplo, como poderíamos fortalecer as ações Universidade Sebrae em prol do desenvolvimento de campos? E daí o Elias Gonçalves falou, coloca o Cardoso Moreiro também, fazer uma solicitação. Então vamos falar sobre a região, né? O fortalecimento das ações Universidade Sebrae em prol do desenvolvimento regional. Hoje nós já temos uma parceria bem estreita, né, com a academia, né, através da Tec Campus, né, que é o suporte à inovação. Temos aí, até que viemos conversando com a UENF no início desse ano, né, final do ano passado, sobre a questão do programa dos Jovens Empreendedores, que é um programa que o Sebrae dispõe sem custo nenhum para a universidade, para ajudá-los a colocar transversalmente o empreendedorismo na sua grade curricular, tá? Então, tudo isso nós podemos fazer com as universidades, tá? Com o objetivo de levar o viés empreendedor para dentro da universidade. Tá? Aí nós tivemos conversando, só que agora com a pandemia tudo deu uma paralisada. Mas se quiser, reitor Raul, é só entrar em contato comigo, que nós podemos já começar a conversar com isso internamente, para assim que tudo voltar ao normal, nós implantarmos aí com a UENF também. Certo. Agora tem mais duas perguntas aqui do Raul, que eu vou formulá-las juntas, né, concluindo aí a participação do reitor da UENF, pelo menos aqui no grupo. Ele coloca o seguinte: empresas como Uber, iFood, né, recolhem seus impostos em São Paulo. Poderíamos trabalhar em empresas espelhos regionais ou haveria alguma forma de arrecadação pelo município através de uma regionalização das mesmas? Essa é uma questão que já discutimos muito, né? Que é a questão de nós começarmos a trabalhar startups regionalmente. O iFood, por exemplo, acho que ele cobra uma taxa do empresário de 27%.
que é um dinheiro que vai embora. Por exemplo, o Santa Catarina, por exemplo, que tem um ecossistema de inovação muito bem estruturado, lá eles têm uma cultura de utilizarem os programas, as startups gerados pela economia local. Né? Então, em Campos já teve um aplicativo chamado Garçom, se eu não me engano, que ele acabou não emplacando, se emplaca pouco, porque nós temos que criar a cultura, uma cultura aí já da sociedade como um todo, de passar a utilizarmos o que o município tem para que a riqueza fique aqui, gere emprego aqui e gere arrecadação. Então, Uber, iFood, tem a praticidade para nós, consumidores, porém, o lucro e o emprego, ele sai do município. É a mesma coisa no tradicional, quando nós vamos numa farmácia uma farmácia de bandeira, né? Nós estamos deixando o dinheiro de ficar aqui, o dinheiro está indo embora. Então, eu acho que o município ele precisa pensar como um todo, como mitigar esse impacto, porque cada vez mais bandeiras nacionais estão chegando ao município, na gastronomia, na hotelaria, na área de saúde, e o que foi tradicional, que foi criado no município, está perdendo a sua importância na economia. Isso vai trazer efeitos ruins à frente, porque quando o empresário ele ganha dinheiro no município, ele investe no município e acaba fazendo esse dinheiro circular. Então, respondendo, Raul, acho que é importantíssimo criar um movimento da sociedade para incentivar o consumo através de aplicativos, através de empresas criadas e instaladas na região norte. Certo, Gilberto. Agora aqui a pergunta do João Siqueira, né? Ele coloca aqui, como o Sebrae pode impulsionar o desenvolvimento de microindústrias voltadas às vocações regionais do Norte e Noroeste Fluminense? Vamos lá. Primeiro, hoje, com a globalização, né, toda a economia local acaba sendo prejudicada, né, com a globalização, né, que hoje não tem mais fronteiras, você compra daqui, compra dali, e aí você entra num ciclo que muitas vezes a economia local ela não tem escala, não tem produtividade para competir perante a grandes conglomerados de fora. Né? Então, temos que fazer um dever de casa, que é olhar para dentro e ver como é que nós aumentamos a produtividade, como é que nós buscamos novos mercados, se o nosso mercado é só interno. Então, acho que tem que passar por toda uma rediscussão do nosso modelo econômico. Nós temos um programa chamado Programa Líder, que eu acho que eu posso falar um pouquinho mais à frente, que ele tem esse objetivo, como eu até já falei, de juntar lideranças empresariais da região norte para nós repensarmos a região como um todo. Desculpa. Hoje, nós temos uma economia que foi calcada em cima do poder público, né? Hoje, se você pegar em alguns municípios que tinham royalties muito, muito, muito elevado, quem investia na cidade era o município, era o poder público. Com essa diminuição de royalties, o poder de investimento acabou e as cidades estão um pouco assim perdidas. Então, tenho certeza, temos que voltar novamente que o empresariado ele tem que ser o grande tutor do investimento, ele tem que ser o principal, e o poder público como um todo, não falando só de uma cidade, não, ser o facilitador do processo e não ser o responsável pelo processo. Ele tem um papel importantíssimo, ele tem que criar leis, tem que facilitar, mas a grande saída, grande investidor é a iniciativa privada. Precisamos voltar ao que era no passado. Agora aqui pergunta do Arnaldo Garcia, dá para falar de números do Sebrae, pelo menos no último ano? Por exemplo, quantos atendimentos efetivos com resultados satisfatórios? Aí o João Siqueira complementa. Se fizer um histórico de 10 anos, aí se distribui o resultado e se tem um histórico real.
Dá para falar desses números, de quanto? Não dá para falar preciso, porque a gente não adianta pergunta para entrevistado, então não tem nem como trazer esses números para entrevista. Então, é até bom porque muitas vezes as pessoas pensam que se combina entrevista, né? A gente pega num momento desse. Mas assim, parcialmente, um percentual do atendimento do resultado satisfatório, como que você definiria aí nesses últimos anos do Sebrae? Eu avalio de uma forma muito positiva, né? Porém, não depende de nós, né? O atendimento nós estamos prestando, a nossa qualidade tem cada vez aumentado mais, cada vez mais o Sebrae tem investido nos seus próprios técnicos. Então, hoje os nossos técnicos eles são muito bem capacitados, além dos consultores terceirizados, mas a implantação depende do empresário, né? Uma questão muito forte que temos que passar é a cultura. Se o empresário for lá no Sebrae, ele buscar informação, mas se ele não colocar em prática o que ele buscou de informação, né, não vai adiantar em nada. Então, a cultura empreendedora precisa mudar. É uma questão cultural que você não muda do dia para a noite. Mas uma questão interessante que eu observo, a faixa etária que eu hoje procuro o Sebrae diminuiu. Então, hoje os jovens têm procurado muito mais o Sebrae do que o empresário de meia idade. Isso é um sinal que o jovem ele está entrando no mundo empresarial já com uma cultura diferente, tentando se preparar mais para a economia. Mas para ser mais objetivo na resposta, né? Nós temos números para falar, mas quanto à efetividade, né, eu acho que aí é uma relação de número de fechamentos de empresas, né? Então, se você olhar hoje, a maioria das empresas que vão ao Sebrae, elas avaliam o nosso atendimento bom ou excelente. Porém, se vai colocar em prática ou não, já não compete ao Sebrae. Para a gente concluir aqui as perguntas do grupo, Gilberto, tem a pergunta do presidente do Sindicato dos Médicos, o José Roberto Crespo. Ele coloca o seguinte: o Sebrae tem um programa de parceria com os pequenos produtores rurais e prefeituras, visando melhorar o nível de produção, tanto na produção de leite como de gado de corte. Quais as dificuldades para se implantar isso em Campos? É a cultura empreendedora. Mas não é, vamos falar que é uma dificuldade de Campos, é uma dificuldade, talvez em nível nacional, talvez tirando o Sul, alguma coisa que tem mais uma vocação mais agrícola, né? Nós temos uma vocação agrícola, mas, que eu falei, né? Se você olhar os orçamentos dos últimos anos, a agricultura sempre teve um orçamento muito abaixo do que necessita. Então, você vê que não está como prioridade nos governos anteriores trabalhar a agricultura. Mas aí, respondendo, é uma questão muito mais focada culturalmente, a falta de uma cultura empreendedora, de ver aquilo ali como um negócio, da organização social. Eu acho que associação de produtores, uma cooperativa, eu acho que é fundamental hoje para que a agricultura do município ela se reergueira. Tá? Nós temos hoje uma bacia leiteira enorme, não temos uma cooperativa de leite, né? Então, o leite vai todo para fora. Então, eu não sei se estou conseguindo responder, né? Mas é isso aí. Hoje, uma grande dificuldade é a falta de cultura e de organização em geral dos produtores. Mas, Gilberto, o Sebrae, ele coloca que o Sebrae tem esse programa, né? Então, já existe um planejamento a nível nacional. Como que faz, teria a possibilidade, melhor dizendo, de fazer o inverso, ao invés de o produtor procurar o Sebrae ir até esse produtor fazer essa proposta? Isso é algo viável? É viável desde que nós sabemos onde ele esteja, né? Não temos como nós acharmos os produtores pontualmente, né? Nós atendemos demanda.
Mas, por exemplo, se tiver através de um sindicato, de uma associação, nós entramos em contato com o sindicato e aí o sindicato junta os seus produtores, seus empresários da área rural, que nós vamos conversar com todos eles. E essa interface junto à prefeitura que ele coloca, que o programa haveria uma parceria entre os produtores e prefeituras, né? Isso ele coloca, pelo que eu entendi, num contexto nacional. Aqui em Campos, essa parceria você já colocou que acontece aí com a questão do Fundecam. Seria fácil de ampliar também, se fosse para ajudar a esse produtor de leite, se fosse o caso? Arnaldo, é fácil. Basta ter demanda que nós atendemos a demanda, tá? Isso aí eu já falei até no início da entrevista, né? O agronegócios é um setor que eu, como Sebrae, preciso melhorar o nosso atendimento, né? Como nós atendemos demanda, e essa demanda não vem até a gente acaba atendendo quem nos procura, né? Mas eu sei da importância da agricultura para a economia do município e região, né? Então, basta nos procurarmos que nós vamos nos esforçar ao máximo para atender tudo que tiver nesse segmento. Certo, Nogueira. Vamos lá, são 8h20 e eu vou deixar um complicador aí para o próximo bloco. O Gilberto fala sobre essa crise financeira, essas alternativas. Se você permite, Arnaldo, voltar só rapidamente a essa questão do e-commerce, porque tem o e-commerce, tem o marketplace, né, que aí empodera esse e-commerce das grandes, né, que estão aqui em Campos, e você citou farmácia. Eu tenho um cliente aqui, está sempre em parceria conosco, ele tem uma rede de farmácia, e são 10 lojas, mas ele sempre pede, fala, Nogueira, que é para comprar aí nas nossas lojas, porque a gente gera emprego para todos os setores, administrativo, motoboy, para todo mundo, e são pessoas de Campos. E ainda tem um outro, Gilberto, dificultador para nossas empresas locais com essa questão do e-commerce, do marketplace, e tem a questão dos impostos. Você já fez uma compra pela internet, por exemplo, de qualquer produto? Você citou remédio, vamos falar de remédio. Já fez uma compra pela internet de remédio para apanhar na farmácia aqui? Você compra pela internet, certo? Só que você paga o preço, e todas as vezes, muito reduzido do valor do balcão, e aí você põe no balcão aqui daquela empresa. Retira no balcão daquela empresa, você alcança, seja uma televisão, seja um produto qualquer, um remédio. Próximo bloco você me fala sobre isso, comenta sobre isso, e quais são as alternativas possíveis que o Sebrae aponta para as nossas empresas locais. 8h22, Arnaldo, vamos fazer um intervalo rápido e a gente volta para fechar esse programa com o Gilberto Soares, que é o superintendente, que é o coordenador regional do Sebrae. Fala ao vivo conosco nesta segunda-feira no oferecimento do Laboratório Plínio Bacelar e Clínica Proteus. E olha, para exame de PCR e sorologia, primeiro consulte o seu médico, sem nenhuma pressa, e depois procure os laboratórios Plínio Bacelar. Telefone 2726-6000.